Nos últimos tempos, o Brasil tem testemunhado debates cada vez mais acalorados sobre liberdade de expressão, limites do poder judiciário e o papel das instituições democráticas. Em meio a esse cenário polarizado, um episódio específico chamou a atenção de milhões de brasileiros. Um embate direto entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado da história de Minas Gerais. O que começou como mais uma discussão sobre os rumos do país, rapidamente se transformou em um dos momentos mais comentados da política brasileira recente. A tensão no ar era palpável, e o que ninguém esperava era que um confronto aparentemente favorável ao ministro terminasse com uma reviravolta surpreendente. Para entender completamente a dimensão desse confronto, é preciso voltar um pouco no tempo. Alexandre de Moraes tem sido uma figura central e controversa na política brasileira. Como ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele conduziu investigações que geraram debates intensos sobre os limites entre combate à desinformação e censura. Do outro lado, Nicolas Ferreira emergiu como uma das vozes mais influentes da nova geração política conservadora. Jovem, comunicativo e com forte presença nas redes sociais, o deputado construiu sua base eleitoral justamente questionando o que considera excessos do poder judiciário. O palco estava montado para um embate inevitável. Quando foi anunciado que ambos participariam do mesmo evento público, transmitido ao vivo para todo o país, as expectativas eram enormes. Apoiadores de ambos os lados aguardavam ansiosamente para ver seus representantes defenderem suas posições. Tudo começou quando Nicolas Ferreira questionou decisões recentes do STF relacionadas ao inquérito das fake news e as investigações sobre manifestações antidemocráticas. O deputado argumentava que havia uma linha tênue entre proteger a democracia e sufocar o debate público legítimo. Alexandre de Moraes, conhecido por não recuar diante de críticas, respondeu imediatamente. Com sua postura firme e voz elevada, o ministro defendeu cada uma das ações do Supremo. Ele argumentou que a Corte estava simplesmente cumprindo seu papel constitucional de proteger as instituições democráticas contra ataques coordenados. A tensão aumentou rapidamente. O ministro, visivelmente irritado com os questionamentos, elevou o tom de voz. Foi quando aconteceu o que muitos descreveram como uma explosão do magistrado. Apontando o dedo e com expressão séria, Moraes afirmou categoricamente que não aceitaria ser questionado sobre a legalidade de suas decisões por alguém que, segundo ele, não compreendia a complexidade do direito constitucional. O público presente e os milhões que assistiam pela internet esperavam que Nicolas Ferreira recuasse diante da autoridade e da posição institucional do ministro. Afinal, era um jovem deputado em seu primeiro mandato, confrontando um dos homens mais poderosos do país. Alguém que já havia demonstrado não hesitar em usar os instrumentos legais à sua disposição. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Em vez de se intimidar, Nicolas manteve a calma. Esperou o ministro terminar sua fala e, com uma pausa calculada que aumentou ainda mais a expectativa, proferiu uma única frase que ecoaria por dias nas redes sociais e nos noticiários. Com voz firme, mas respeitosa, o deputado disse: "Ministro, se o senhor precisa gritar para ter razão, talvez a razão não esteja do seu lado." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A plateia ficou em estado de choque. Até mesmo os apoiadores mais fervorosos de ambos os lados pareciam ter sido pegos de surpresa pela simplicidade e eficácia da resposta. Aquela frase se espalhou como fogo na internet. Em questão de minutos, clipes do momento circulavam em todas as plataformas de mídia social. O Twitter, agora X, explodiu em comentários. O YouTube foi inundado com vídeos analisando o confronto.
Grupos de WhatsApp debatiam acaloradamente sobre quem havia vencido o embate. Analistas políticos correram para dar suas opiniões. Alguns elogiaram a coragem e a perspicácia de Nicolas em manter a compostura sob pressão e responder com uma frase filosoficamente profunda. Outros argumentaram que a resposta, embora impactante, era simplista demais para um debate complexo sobre questões jurídicas e institucionais. Jornalistas notaram que a frase tocava em um ponto sensível da discussão pública brasileira. Muitos cidadãos comuns vinham expressando desconforto não necessariamente com as decisões do STF em si, mas com a forma como essas decisões eram comunicadas e defendidas. A percepção de arrogância institucional era um tema recorrente nas conversas cotidianas. Como era de se esperar em um país tão polarizado, as reações foram extremamente divididas. Apoiadores de Nicolas Ferreira comemoraram o que consideraram uma vitória retumbante. Para eles, o deputado havia demonstrado que é possível questionar autoridades sem desrespeito, usando apenas lógica e argumentação. Milhares de comentários nas redes sociais celebravam a destruição do ministro com uma única frase. Por outro lado, defensores de Alexandre de Moraes argumentaram que o episódio estava sendo distorcido. Segundo essa visão, o ministro tinha todo o direito de se exaltar diante de questionamentos que considerava injustos e baseados em interpretações equivocadas do direito. Para esse grupo, a frase de Nicolas era apenas um truque retórico que desviava da substância do debate. Especialistas em comunicação política analisaram o episódio sob uma lente técnica. Muitos apontaram que, independentemente de quem estava certo no mérito jurídico, Nicolas havia vencido o embate do ponto de vista da comunicação pública. Sua resposta curta, memorável e com apelo emocional era exatamente o tipo de mensagem que ressoa na era das redes sociais. Este confronto entre Alexandre de Moraes e Nicolas Ferreira é, na verdade, um microcosmo de tensões muito maiores que atravessam a sociedade brasileira contemporânea. Primeiro, há a questão da autoridade institucional versus a legitimidade popular. Alexandre de Moraes representa as instituições tradicionais do Estado, com seus procedimentos formais e sua linguagem técnica. Nicolas Ferreira, por outro lado, personifica uma nova geração política que conquistou poder através das redes sociais e de uma comunicação direta com o eleitorado, muitas vezes ignorando os canais tradicionais. Segundo, o episódio ilustra a crise de confiança nas instituições que afeta não apenas o Brasil, mas democracias ao redor do mundo. Pesquisas mostram que a confiança no judiciário, assim como em outras instituições, tem oscilado significativamente. Quando um ministro do STF precisa elevar a voz para defender suas decisões, e quando essa reação é percebida negativamente por uma parcela significativa da população, temos um sintoma de algo maior. Terceiro, há a questão do estilo de comunicação na política moderna. A frase de Nicolas funcionou precisamente porque era curta, impactante e facilmente compartilhável. Isso levanta questões sobre se debates complexos sobre direito constitucional e democracia podem ser adequadamente conduzidos em um ambiente dominado por soundbites e viralização. Além do impacto midiático, o confronto teve repercussões práticas no cenário político brasileiro. Nos dias seguintes, diversos parlamentares passaram a citar o episódio em discursos e entrevistas. O embate se tornou um símbolo para aqueles que defendem maior escrutínio sobre o poder judiciário. Projetos de lei que buscavam estabelecer limites para investigações conduzidas por ministros do STF ganharam novo fôlego. Por outro lado, magistrados e juristas saíram em defesa de Alexandre de Moraes, argumentando que o sistema de justiça não pode ser intimidado por pressão popular ou política.
Associações de juízes emitiram notas defendendo a independência do judiciário e alertando contra o que consideravam tentativas de enfraquecimento institucional. O episódio também influenciou a percepção pública sobre ambas as figuras. Pesquisas de opinião realizadas nas semanas seguintes mostraram mudanças nas taxas de aprovação tanto de Moraes quanto de Nicolas. O deputado consolidou sua posição como uma das principais lideranças da oposição, enquanto o ministro viu sua imagem polarizar ainda mais. Independentemente de qual lado alguém apoie neste debate, o episódio nos convida a refletir sobre a qualidade do diálogo democrático no Brasil. Democracias saudáveis dependem da capacidade de suas instituições e lideranças políticas de debater discordâncias de forma respeitosa e produtiva. Quando embates políticos se transformam em confrontos pessoais acalorados, todos perdem. Ao mesmo tempo, é fundamental que haja espaço para questionar autoridades e instituições. A possibilidade de criticar e debater as ações do judiciário, do executivo e do legislativo é um pilar essencial de qualquer democracia. O desafio está em fazer isso de forma construtiva, baseada em fatos e argumentos sólidos. A frase de Nicolas: "Se o senhor precisa gritar para ter razão, talvez a razão não esteja do seu lado", carrega uma sabedoria que transcende o momento específico. Ela nos lembra que, no debate público, a forma como comunicamos pode ser tão importante quanto o conteúdo do que comunicamos. Este episódio oferece várias lições importantes para a política brasileira. Para lideranças institucionais como Alexandre de Moraes, um lembrete de que a autoridade não pode ser imposta apenas através de posição hierárquica. Na era moderna, legitimidade precisa ser constantemente conquistada através de diálogo, transparência e capacidade de explicar decisões de forma acessível ao cidadão comum. Para políticos como Nicolas Ferreira, a lição é que há espaço para uma oposição firme, mas respeitosa. É possível questionar sem desqualificar, discordar sem destruir, debater sem demonizar o oponente. Para a sociedade brasileira como um todo, o episódio nos convida a superar a polarização superficial e buscar um engajamento mais profundo com as questões complexas que enfrentamos. Debates sobre democracia, liberdade de expressão e limites institucionais não podem ser reduzidos à torcida de futebol. O confronto entre Alexandre de Moraes e Nicolas Ferreira, resumido naquela frase impactante, é muito mais do que um momento viral nas redes sociais. É um reflexo dos desafios e tensões que definem o Brasil contemporâneo. Vivemos em uma época de transformações rápidas, onde as formas tradicionais de autoridade e comunicação estão sendo questionadas. Novas vozes emergem, exigindo ser ouvidas. Instituições estabelecidas lutam para manter sua relevância e legitimidade. No meio disso tudo, precisamos encontrar maneiras de debater nossas diferenças sem destruir o tecido social que nos une. Precisamos de líderes capazes de ouvir críticas sem se sentirem ameaçados e de críticos capazes de questionar sem deslegitimar. A frase de Nicolas Ferreira tocou um nervo sensível porque expressa um anseio profundo na sociedade brasileira. O desejo por um diálogo mais maduro, onde argumentos vencem pela sua força lógica e não pelo volume da voz ou pelo poder da posição de quem os pronuncia. Seja qual for sua posição política, seja qual for sua opinião sobre os protagonistas deste episódio, uma coisa é certa. Eventos como esse moldam a forma como pensamos sobre democracia, poder e diálogo público. E é responsabilidade de todos nós garantir que essas conversas nos levem a um lugar melhor, mais justo e mais democrático. O debate continua, como deve ser em qualquer democracia saudável, mas que possamos todos aprender com momentos como esse
e elevar o nível de nossas discussões públicas. Afinal, o futuro do país depende não apenas de quem grita mais alto, mas de quem argumenta melhor e constrói pontes em vez de muros.